Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi e o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergerão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Seba, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entregue, e ao Sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, o que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga, é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda que antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão. Estarão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e os rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e os rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo e ao meu escolhido. A este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Você não me trouxe as ovelhas para os holocaustos, nem me honrou com seus sacrifícios. Não lhe dei trabalho com ofertas de cereais, nem o cansei pedindo incenso. Você não me comprou cana aromática, nem me satisfez com a gordura dos seus sacrifícios. Mas você me deu trabalho com seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Relembre-me o que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas razões para que você possa se justificar. O seu primeiro pai pecou e os seus guias se revoltaram contra mim. Por isso, profanarei os líderes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria.
Nós vimos, meus irmãos, no início dessa sessão que inicia no capítulo 40, até o final do capítulo 66 de Isaías, quando nesses 27 capítulos fala-se muito sobre elementos da primeira vinda de Cristo, da segunda vinda. Um dos termos usados no capítulo 40 é uma profecia sobre a vinda de João Batista, a voz do Senhor que clama no deserto. As profecias aqui no capítulo 43, elas retomam esse elemento da chegada do Messias, porque nesse contexto histórico eles estão indo para o cativeiro babilônico, mas as promessas que são ditas no capítulo 43, elas apontam para algo mais além, mais grandioso do que o próprio retorno do cativeiro. Porque começa-se a falar, e aí você atenta para os versículos que começam a falar não de um retorno de Israel, mas de um chamado de Deus para várias nações do mundo. O que ocorre na primeira vinda de Cristo, após a primeira vinda de Cristo. Você atentar para o versículo 5, diz que trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Deus traria a descendência de Israel, e agora o termo de Israel ele começa a ter uma conotação não apenas nacionalista, mas é como Paulo usa em Romanos, Israel é um termo usado para todos os crentes, o Israel espiritual. Israel vai ser trazido de toda a descendência do Oriente, de toda a parte do mundo, eles serão trazidos. O versículo 9, isso é mais explícito quando diz: todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Todas as nações seriam trazidas, o profeta está anunciando exatamente esse período da primeira vinda de Cristo e as implicações da primeira vinda, quando gentios seriam convertidos e trazidos. Haveria uma abundância de conhecimento sendo derramado sobre todos os povos da terra. Deus iria operar isso de modo grandioso. Deus, no capítulo 42, ele terminou falando sobre a ira dele, sobre o povo de Deus que vivia em imoralidade, que havia se apartado. Mas ele volta a falar sobre graça, sobre misericórdia, sobre esse dia em que o Senhor iria agir. Que maravilhoso era ouvir isso, meus irmãos, num contexto em que o povo estava caminhando, indo para o cativeiro, ouvir que Deus não iria abandonar o seu povo, iria tratar, iria dar a disciplina, aplicar a disciplina, mas haviam promessas que eles olhavam para frente, sabia que o Messias iria vir para levantar um povo, para adorar o seu santo nome. É isso que diz o versículo 21, quando diz: a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Em outros termos, Paulo ele diz isso no Efésios capítulo 1, diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. É para isso, meus irmãos, o propósito da nossa existência aqui neste mundo. É por isso que nós vivemos, é por isso que nós trabalhamos, estudamos, temos filhos. Esse é o propósito principal da vida, é adorar a Deus. Tudo que está além disso são coisas secundárias. O trabalho, o casamento, a família, tudo isso nós usamos para atender esse propósito principal, que é que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, para adorar a Deus. Diante dessa questão que muitas vezes nós nos desviamos e o povo de Deus na história se desviou, o profeta apresenta como boca de Deus, como instrumento de Deus, no verso 22, dizendo: olha, mas vocês não fizeram isso. Vocês não adoraram o Senhor, vocês se cansaram, vocês apresentaram ofertas vazias, desprezaram a adoração, ficaram cansados de apresentar o Senhor. E veja que coisa mais terrível, o versículo 28 é o fechamento desse capítulo. Antes disso, no verso 25, o Senhor, ele anuncia aquilo que vai ser detalhado no capítulo 53 de Isaías, né? Que o Senhor é aquele que apaga as transgressões. Como é que é possível um Deus justo, como é apresentado no capítulo 42, que visita a iniquidade, um Deus que pune a iniquidade, como ele vai apagar? O capítulo 53 vai apresentar, haverá um substituto para que esses pecados sejam apagados. Não há o que Israel se queixar diante de Deus. É isso que diz o verso 26 e 27. Ele exatamente segue o exemplo do primeiro pai, Adão,
que se rebela contra o Senhor, e esse padrão de Adão, ele se repete na história da humanidade, quando as pessoas e as gerações de Israel, elas vão se apartando de Deus e adorando outros deuses, ou sendo omissos na adoração a Deus. E a implicação, aqui é um juízo de Deus sobre a nação de Israel. Deus iria dar a eles líderes corruptos para conduzirem o povo, conduzirem o culto, o que geraria mais ira. Esse termo, meus irmãos, é exatamente um dos aspectos que nós vamos examinar hoje na exposição da palavra, o significado do que é profanação. O verso 28 diz: por isso profanarei os líderes do santuário e entregarei Jacó à destruição, Israel à zombaria. Imagine que problema seria o povo de Israel ter líderes que, ao invés de convocarem o povo a se arrependerem dos seus pecados, eles fossem instrumentos de que o povo cometesse mais pecado, e mais pecado ainda afrontoso. A profanação é algo afrontoso a Deus. Isso seria a consequência de eles terem se apartado dos caminhos do Senhor. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor, vamos ter um tempo de